A ideia principal é reduzir o tempo, né, para chegar a informações fidedignas para fazer uma análise de crédito. Tá. Reduzindo o tempo, eu tenho simultaneidade de propostas. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista começando mais uma vez, mais uma terça-feira, um episódio novo para você. Hoje eu vou entrevistar um cara que saiu de Tangará da Serra com 17 anos, foi estudar em São Paulo, formou em engenharia civil, mas hoje trabalha no mercado financeiro. José Otávio Corral, a gente vai poder entender como que foi essa guinada, essa mudança, vamos contextualizar tudo isso, né? Exatamente. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Júlio, obrigado, ouvintes do Papo à Vista. Legal. Estou bastante contente de poder compartilhar um pouco aqui da minha história, não é muito longa, mas estamos aqui aos poucos construindo, e de fato eu costumo dizer que a gente nunca sabe o que vai acontecer da vida, né? Até a gente decide um pouco a nossa formação muito jovem, né? Com 17, 18 anos, a gente não tem nem muita ideia da vida. E hoje em dia, como o mundo até gira muito rápido, essas transformações estão vindo cada vez mais rápido. Verdade. Né? Então hoje a gente está... às vezes a gente se encontra muitas vezes descobrindo o que quer fazer pelos próximos 10 ou 20 anos ainda, e acho que agora eu achei isso e estou investindo. Que massa. Mas nós vamos chegar lá então. Né? Até porque tem o conceito de lifelong learning, né? Então a gente não para de estudar nunca, de se reinventar e de descobrir novas vocações. Mas voltando lá, com 17 anos, como que foi o contexto de você ir para São Paulo? Por que engenharia civil? Bom, de novo, né? A gente escolhe muito cedo, né? Então eu lembro até do meu pai perguntando, quando eu estava no segundo colegial, alguma coisa do tipo, bom, e aí, o que você quer fazer da vida, né? Eu falei, não tenho a menor ideia. Mas seu pai era do agro já? Meu pai já é produtor rural, faz uns 30, 40 anos já. E eu tinha ali um certo relacionamento, mas eu tinha algumas dúvidas, né? Talvez não era aquilo que mais brilhava o olho, eu tinha outros interesses também. Só para explicar para a galera que está assistindo, seu pai é o Normando Corral, um cara que está envolvido com associativismo, né? Presidente da FAMATO. Então é uma figura, uma personalidade do meio do agro, só para a gente também contextualizar o berço, né? Exato. Você estava num ambiente que respirava agro. Exatamente. E eu costumo dizer que o meio também faz a pessoa, né? Porque imagina Tangará há 15 ou 18 anos atrás, as nossas referências eram justamente isso, né? O agronegócio, vamos dizer, direito, medicina, engenharia, né? Profissões mais tradicionais, né? Eu diria que eu sou um cara que tem bastante interesse, por exemplo, na área de publicidade, entre outros tipos de áreas, mas talvez não era muito a minha realidade, eu não tinha acesso a isso, né? Então, talvez você não via tantas pessoas naquela época se formando em áreas que fossem diferentes das tradicionais. E eu acho que eu sempre tive um interesse de seguir uma carreira executiva. Talvez era algum sonho, alguma coisa, né? Você é moleque, você não sabe muito bem como é que são as coisas, né? Tanto é que no final do terceiro ano, a minha ideia era prestar Getúlio Vargas, né? Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Economia, administração. Fazer administração, a ideia era ser executivo de empresa e tudo mais. E... não passei no vestibular no final do terceiro ano, né? Fui fazer cursinho numa cidade do interior de São Paulo, chama Bauru. Tinha família lá, minha avó morava lá. Fiz cursinho lá e durante o ano de cursinho, eu até fui vendo, tinha um amigo que fazia engenharia civil, mas a gente foi vendo que assim, um monte de presidente de empresa, altos executivos, era tudo engenheiro, que acabava fazendo MBA, acabava indo para a carreira executiva, e eu acabei achando interessante. Eu já era, né? Gostava de matemática, física, essas coisas. Você falou, tá aí um caminho. Falei, bom, pode ser, talvez tenha até mais campo, né? E aí tinha esse amigo que fazia engenharia civil, aliás, um abraço, o Carlos Eduardo Krajinovic Rizard, algumas pessoas aí que podem conhecer ele. Diria que me influenciou também para fazer essa escolha. Olha aí, Carlos. Cadu, né? Cadu. O Carlos Eduardo é Cadu. Também. Então, Cadu, um abraço aí. Obrigado pela influência. E aí fui fazer, né? Quer dizer, durante o ano de cursinho, decidi fazer engenharia civil. Mas com a ideia de virar executivo depois, mais pra frente, não seguir talvez a carreira de engenharia. E acabei prestando vestibular, passei, fui fazendo no interior de São Paulo, uma cidade chamada São Carlos, né? Tem uma USP lá, a Universidade de São Paulo, e fui fazer engenharia civil lá. O que aconteceu foi assim, acho que a maioria das pessoas que gosta de matemática, física e tal, escolhe engenharia e vai fazer engenharia, os 2 primeiros anos falam, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque você não vê nada de engenharia, você vê cálculo, integral, diferencial, física, umas coisas, você fala... Bom, na sua escola você era até bom de física e matemática. A hora que você chega na faculdade, você fala, meu Deus... Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Filosófico mesmo. Filosófico. É uma questão filosófica.
E aí, ao longo do tempo, você começa a cursar ali umas matérias que tem pouco mais a ver. E aí até peguei um certo gosto. Mas no final da faculdade de tudo, eu decidi que eu não queria seguir a carreira de engenheiro mesmo, né? Engenheiro normalmente ele está voltado mais a projetos ou a obra mesmo, né? Engenheiro civil. Eu fiz estágio em obra, tanto de pavimentação, rodoviária, que era algo que eu gostava, a parte de infraestrutura. Fiz estágio também em obras residenciais, né? Gafisa, uma construtora de São Paulo. Mas por fim, eu acho que eu sempre tive mais interesse em estar participando da área de negócios, né? Do que a área, vamos dizer, técnica. E aí você foi para empresas, então, nesse ramo, tentou fazer programa de trainee, tentou trilhar essa carreira executiva que você estava pensando lá atrás. Exatamente, eu até tinha sido aprovado num programa, mas isso era tipo no final da faculdade, e aí teve uma oportunidade pela faculdade de fazer um intercâmbio universitário na Politécnico de Turim, na Itália. Então eu deixei esse trainee on hold e fui fazer o intercâmbio na Itália. Morei 1 ano lá na Itália, fazendo faculdade lá, algumas matérias. Até uma questão um pouco engraçada, porque vamos dizer, no final da faculdade eu já estava meio de saco cheio de engenharia civil. Eu já sabia que eu não queria seguir essa carreira. E lá tinha a oportunidade de fazer matérias para engenharia se quisesse. E eu optei por engenharia de cinema e meios de comunicação, que eu sempre tive um grande interesse pela área de entretenimento, da publicidade, da comunicação. Acabei fazendo algumas matérias lá. Você não pensa em ter um podcast, não, e tomar meu lugar, né? Jamais. Eu não tenho essa verve comunicadora, assim, mas eu gosto muito. E até hoje eu ouço bastante podcasts por aí. Na verdade, então, até fiz um pouco, entendi um pouco, tinha lá uns conceitos de cinema, várias coisas. Itália também é um berço, né? E é legal porque você, por ter essa mentalidade curiosa, inquieta, você não se limitou a uma coisa só, né? A gente brinca que tem aquele conhecimento em I, né? Que entra e vai fundo em uma coisa só, mas tem o conhecimento em T, que você tem uma formação em algo, mas se permite também horizontalmente conhecer um pouquinho de cada coisa. Então, a bagagem aqui da comunicação, um pouquinho aqui do agro, porque você foi criado numa região, em família do agro, uma bagagem aqui da própria experiência executiva, e por aí vai. É muito legal isso, você ter essa abrangência. É como um jogador que joga qualquer posição, né? Ele pode o problema ele fica meio muito coringa, né? Mas não é legal também ter cara, essa... Eu acho que tocou num ponto muito importante no começo do lifelong learning. Eu acho que, hoje em dia, toda a nossa estrutura educacional, ela tem que mudar, né? E principalmente na hora que a gente fala do ensino fundamental para frente, ensino médio para frente, porque hoje o conteúdo você tem à disposição, né? Você consegue acessar de qualquer lugar. Hoje a educação tem que ser mais focada em como fazer as perguntas inteligentes para você obter as respostas, e não em decorar um monte de coisa ou esse tipo de coisa. E até tive uma experiência ali, um flerte com a área de educação, depois eu conto mais sobre isso. Mas, com relação ao conhecimento em T que você falou, que eu acho interessante da engenharia, que para mim é o grande ativo de ter feito engenharia, e aí qualquer que seja engenharia, tem outros cursos também que fazem um paralelo com isso, mas a engenharia em si, ela ensina você a aprender Legal. Rápido, porque você tem, é colocado muitos desafios, né? E problemas para se resolver, etc. e tal, você tem que conseguir fazer isso de uma maneira rápida, pelo volume de coisas que você tem que entregar ao longo do curso de engenharia. Então, para mim, esse é o grande ativo da engenharia, não necessariamente a questão técnica em si. E aí, quando eu estava lá na Itália, fiz as aulas, os cursos lá, fui, né, interagindo em outras frentes, mas também foi um período muito bom, porque na Europa você tem todo um sistema de aviação que permite você, né, visitar outros países. Muito perto, né? De avião, de trem, de tudo. Você tem modais aí de transportes que são baratos, né? Bom, naquela época também não me precisamos falar que o câmbio estava muito mais favorável. Mas, enfim, deu para conhecer bastante ali. E quando eu voltei, eu já voltei com uma outra cabeça, já não queria de fato seguir a área técnica e acabei indo para a área de negócio. De certa forma relacionado um pouco com engenharia, porque eram negócios do mundo imobiliário, incorporação, novos negócios, fazer prédio, fazer shopping, mas tudo dentro da área de negócio, né? Então, estudar viabilidade de empreendimentos, comprar terreno, aquisição, comercial, quer dizer, exigia de fato uma multidisciplinaridade ali
para as funções que eu comecei a desempenhar depois na carreira. Eu vi que você trabalhou em grandes empresas, né? Grupo 3G Capital, por exemplo. Como que foi essa experiência? Olha, para mim foi muito engrandecedora. Foi a última empresa que eu trabalhei, de fato, como contratado, né? Como funcionário. O grupo, né? O 3G Capital, basicamente é formado pelo Marcel Teles, Beto Sicupira e o Jorge Paulo Lema. E o Jorge Paulo Lema, que é o mais conhecido, né? Mas que basicamente são lá os donos da Ambev, que começaram lá com o Banco Garantia lá atrás, depois montaram... Tem toda uma carreira, um histórico de comprar empresas e colocar essas empresas em outros patamares. Ambev, Burger King, Heinz condimentos, né? Tem maionese, ketchup. Burger King. Olha, eu até me perdi aqui. Vai lá lojas americanas. E eu trabalhei numa empresa deles que chama São Carlos, S.A. Até o mesmo nome da cidade que eu morei e fiz faculdade, né? Mas a São Carlos, ela nasceu da cisão imobiliária dos ativos das lojas americanas. Acho que é até interessante fazer um aprofundamento aqui, mas os grandes varejistas brasileiros, lá na década de 80 mais ou menos, eles entenderam que não fazia sentido mais imobilizar capital nas lojas. Na loja física, né? No prédio. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Tudo que era imóvel, né, que aquela empresa, que aquele varejista tinha, eles fizeram uma cisão, colocaram na família, né, numa holding da família. E aí a empresa, né, varejista, ela tinha um plano de expansão, ela executava esse plano de expansão alugando lojas, né? Alugando imóveis e fazendo as lojas. E o que eles tinham de patrimônio imobiliário ficava na família, que gerava uma renda lá para os acionistas, para os participantes da família. Isso que são bolsos diferentes, né? Completamente. Uma coisa é a operação, e é uma operação leve, sem carregar tanto estoque imobilizado, né, que é prédio. Perfeito. E a família recebendo uma renda passiva ali, diminuindo às vezes a pressão de dividendo do negócio. Deixa o dividendo do negócio, ele poder crescer, escalonar. A leitura é perfeita e tanto é que é o seguinte, você consegue ter um plano de expansão de varejo ou de lojas que com o mesmo capital que você faz uma loja, se você for imobilizar tudo, talvez você faria 5, 4 ou 3 antes. Aumenta a sua receita. Você aumenta a sua receita, você profissionaliza a gestão do negócio também, criando ali uma corporação, e na holding você permanece com os imóveis que você tem, e a holding, e aí no caso da São Carlos especificamente, eles, além de fazer essa holding, eles começou a ter vida própria. Então a São Carlos, ela nasceu com imóveis que eram alugados para as lojas americanas, né, e galpões e algumas coisas do tipo. Depois eles criaram uma tese de fazer shoppings médios em cidades médias do Brasil. Que legal! Fizeram 13 shoppings lá nos anos 90, mais ou menos. E a Americanas era uma âncora. Sim, a loja âncora. Que ela era uma loja até maior naquela época. Em 2000 eles reviram a estratégia da empresa e entenderam que esses shoppings médios não eram mais interessantes, venderam todos os shoppings e começaram a comprar edifícios corporativos em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, edifícios prontos, né, corporativos ali para ser sedes de grandes empresas. Salas comerciais. Lajes, né, comerciais para ser sedes de grandes empresas. E o que eles faziam? Eles entendiam ali, olhavam o mercado e compravam ali aquele prédio, né, aquele edifício que estava talvez mal posicionado, com não tão bons inquilinos, precisava de uma reforma. Então eles compravam esse prédio por um preço bom, retrofitavam, né, fazia a reforma daquilo, reposicionavam no mercado, ou seja, alugavam com melhores valores, e depois, na hora que atingia uma curva de valorização, eles vendiam. Então fizeram isso flipava aí. Então. Flipava. Que massa! Fizeram isso aí ainda fazem até hoje, na verdade. E, assim, a tese de gestão da 3G é muito interessante, é muito profissional, muito baseada em meritocracia. É um pessoal que tem de tudo com muita visão. E essa própria empresa, ela começou a ter outras teses, né? E quando eu entrei em 2013, era para construir e executar, na verdade, essa tese que eles chamam dos strip malls ou street malls, que lá em Miami, Orlando é muito comum, são aqueles shoppings de conveniência, normalmente térreo, aberto. Sim. Né, o plaza, né? Eles chamam de plaza, tem estacionamento grande, as lojas todas... Exato, tem U, né? Normalmente. E qual que é, pelo menos, a grande sacada desse tipo de shopping? É que ele é um pouco resistente à internet. Por quê? Porque normalmente são operações de conveniência. Sim. Que você tem lá, é farmácia, é um supermercado, é um cabeleireiro. Uma liquor store. Algo que muitas vezes você precisa ir lá, né? Um pet shop. E que é legal também.
Às vezes, nem tudo você quer ficar recebendo em casa. Às vezes você quer passar e me surpreenda, né? Eu quero olhar a prateleira e tal. E é uma loja de realmente conveniência. Você não tem que pegar uma escada, passar uma catraca. Você tá no térreo, você estaciona na frente. Rápido. E outra, normalmente a tese por trás disso aí, você tá num que eles chamam do going home, né? No sentido ida para casa. Né? Que você tá saindo lá do seu trabalho, da sua atividade, tá passando em casa, para ali, resolve sua vida em 15 minutos. E vai para casa. Então, a ideia foi tropicalizar isso, fazer isso no Brasil. Então, foram feitos, primeiramente, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e eu tocava toda essa expansão. Tá, mas agora uma curiosidade, né? Deu certo? Deu certo. Hoje eles devem ter 35 ou 50 centros prontos, operando aí ao redor do Brasil. E eu toquei essa expansão, né? Eu comecei, a empresa tinha uns 12 entre terrenos comprados e centros prontos. Quando eu saí tinha basicamente uns 40, né? Tudo isso que a gente falou até agora, então foi sua ida para São Paulo, a sua formação, a importância, né, dessa informação tão diversa, experiência na Europa, experiência trabalhando em um grande grupo que tem uma cultura organizacional muito entranhada. E aí agora a gente vai fazer um intervalo e volta para a virada de chave. Perfeito. Pode ser? Vamos lá. A gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. Estamos de volta e o recado para você, empresário, que quer que a sua empresa produza mais, seus funcionários produzam mais, e eles estão atolados em dívida e não conseguem pensar no trabalho, só pensar nas contas que tem para pagar. Você sabe que a Rentalize pode te ajudar com isso através do crédito consignado para empresas privadas. Entre em contato conosco e saiba como a Rentalize pode te ajudar a oferecer esse benefício para a sua equipe. Cara, a gente falou sobre essa sua trajetória e aí muita experiência, muita bagagem, mas chegou uma hora que você voltou. Pô, tô em Europa, São Paulo, mas aí você voltou. E quando você voltou, você deve ter tido um choque no bom sentido. Você vai falar, puxa, quanta oportunidade tem aqui para melhorar, para modernizar. Foi isso que você pensou e foi isso que você fez? Foi exatamente e quase isso. Mas na verdade, assim, eu saí da empresa que a gente estava comentando, né, sobre a empresa imobiliária do Grupo 3G, e fiquei 2 anos ainda em São Paulo, não tinha vindo para cá ainda. Flertei com outras áreas, até de educação, eu tinha ali uns outros projetos, mas lá para 2018, né, meu pai também estava com essa necessidade de, vamos dizer, profissionalizar a gestão, né, da empresa, ele é produtor rural, planta cana, cria gado. E aí eu comecei a entrar e ver qual era o desafio, comecei a ficar mais presente aqui. E do ponto de vista, isso de fato abriu muitas oportunidades, eu consegui enxergar o que a gente tinha aqui, e não só nós, mas eu pensando no estado, no agro, isso fez me reconectar com o agro. Legal. Me reconectar com o Mato Grosso, com as pessoas aqui. E, na verdade, é o seguinte, né, do ponto de vista, isso eu costumo dizer sempre, né, acho que no campo, a gente pensando aqui no produtor médio rural brasileiro até, no campo a gente está em 2030, a gente tem as melhores práticas, a gente faz tudo isso ainda conservando o meio ambiente e tudo mais, mas do ponto de vista de gestão, a gente tem bastante ainda para aprender, e eu acho que aí está um grande lugar para capturar valor, né? Então não é só pensar em produtividade, no caso do produtor, né, mas pensar também em rentabilidade, como é que eu tomo as melhores decisões financeiras, de comercialização e de mitigação de risco para não ficar apertado ou não deixar dinheiro na mesa. Então, acho que esse é o tripé que começou a me chamar a atenção. Né? E que estava faltando, né? Que estava faltando, acho que ainda falta, tem muito para melhorar. Mas tudo isso começou quando eu comecei a entrar mais na gestão financeira da empresa da família. Então, comecei a implementar sistema ERP, ter lá fluxo de caixa, orçamento, etc. É um pouco até do básico, um pouco além do básico ali da gestão financeira. Mas isso me levou a perceber que não era um problema só nosso. Né? Que, sei lá, 70%, 80% dos outros produtores também ou estavam numa fase de começar a se modernizar isso, ou precisava também urgentemente fazer isso. E aí isso me chamou a atenção, na verdade, para uma questão acessória da gestão financeira, né? Ou adjacente, na verdade, que é a questão do crédito. Certo. Né? E aí, a partir disso que eu comecei não faz nada sem crédito. Dar um mergulho, dar um mergulho nessa área e comecei a estudar isso aí lá para 2019, alguma coisa do tipo, né? E aí a tese, inclusive, para montar a Creditares, ela veio a partir disso, né? O que a gente visualizou?
Se você olhar a história do crédito rural brasileiro nos últimos 40 anos, você tem o subsídio do governo, tem o tal do recurso oficial controlado, que sempre foi muito necessário também para fomentar toda essa atividade. Sim. Mas 40 anos atrás você tinha um banco só que fazia o crédito rural de verdade, oficial. De 20 anos para cá, as cooperativas de crédito começaram a enxergar essa oportunidade de mercado. E ganhar relevância. Ganhar relevância. Hoje são super significativas e uma ótima outra opção que você desenhou para o produtor nos últimos 20 anos, principalmente no repasse desse recurso oficial. Agora, hoje, que cenário a gente tem? Né? Você tem ali estudos, por exemplo, da OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil, que necessita de 800 a 900 bilhões para financiar a safra esse ano. Brasil? Brasil. Isso aí, 250 é o recurso oficial controlado, que ele vem do quê? De um percentual do que tem de depósito à vista nos bancos. Certo, que é o compulsório. Que é o compulsório. Na verdade, é a exigibilidade que é destinada ao recurso oficial rural. Assim como você tem o crédito imobiliário, que o X% que está na poupança tem que ser destinado para imobiliário. Legal. No rural, ele vem do depósito à vista dos bancos. Isso soma 250 bi. Ou seja, não é nem um terço da necessidade de financiamento da safra. Da onde vem o resto? Mercado privado. E também do financiamento da cadeia de suprimentos, como você bem falou aqui no intervalo. Mas hoje 30% a 40% do financiamento do agro está lá da Multi financiando a revenda, que financia o produtor. Então, essa cadeia de suprimentos financia uma grande parte desse montante. E o que a gente percebeu é que os bancos privados, ou seja, sem ser o recurso oficial, estavam ganhando cada vez mais relevância, mais share nesse total de funding necessário. E isso, muito claro, sendo demonstrado com a entrada aí nos últimos 4 anos de outros grandes bancos, né? Vamos pensar nos 5 bancos brasileiros. Você tinha lá um banco há 40 anos atrás que fazia, depois as cooperativas de crédito de 20 anos para cá, e agora você tem todo mundo fazendo. Sim. E além deles, uma quantidade enorme de bancos médios de atacado, de investimento, sim, querendo acessar o agro. E por último, né, ano passado teve a aprovação da Lei do Agro, né? Ela consolidou uma série de arcabouço jurídico legal, instrumentos, né, como CPR financeira atrelada à DORA, entre outros, né, o CRA, e agora esse ano sendo coroado com o FIAGRO, que é um veículo, né, de investimento, para trazer o dinheiro do mercado de capitais, daquele investidor que quer sair da poupança ou do CDI ou de alguma coisa e aplicar o seu dinheiro. Então o mercado de capitais também está chegando cada vez mais forte no agro. E aí o que a gente olhou como tese? Cada vez mais agente financiador, né? Dinheiro tem ali sobrando, tem liquidez. Sim. Mas isso aqui de fato não chega no produtor, né? O produtor está lá e a jornada de crédito é péssima, é lenta, é burocrática, é um monte de coisa. Então é igual, eu fui presidente da Associação de Psicultores do Mato Grosso. Uma vez eu estava em Las Vegas, num hotel que chama Billions, alguma coisa assim. E tinha $1 milhão na mesa para você bater foto e tal. E tem uma caixa de vidro, assim, alguns seguranças, mas todo mundo vai lá, pega a fila, bate foto. E eu falava, o dinheiro do plano safra, aquícola, né, que é para piscicultura, é igual esse dinheiro aqui. Tá na mesa, você vê, bate foto, mas você não consegue pôr a mão. Caramba. Era tanta coisa. Bela analogia. Eu usava nos meus PowerPoints essa foto que eu bati lá. Tá vendo? 1 milhão. Tão perto, mas tão longe. Não dá pra pegar. É uma bela analogia. E assim, de fato, tem liquidez no mundo, né? Você tem agente financeiro que quer acessar, mas a gente fala com o produtor, ele, tô aqui no recurso oficial, tem que ter 30 documentos, não sei o quê, demora 60 dias, 70, 90 dias. Então a gente entrou a fundo nesse detalhe. O que a gente percebeu? Quais foram os gargalos que a gente percebeu, né? O agente financeiro, ele tem ali alguns gargalos, né? Então, logicamente, talvez os grandes hoje não tanto, porque eles construíram diretorias inteiras de agronegócio, equipe, etc. E isso dá especialização. Mas fala a mesma língua. Fala a mesma língua e entende do mercado, que é mais importante, né? Porque o que a gente vê normalmente é o agente financiador que financia com base em garantia e garantia real, né? Então, você tem hoje títulos, né? CPR, você tem um monte de possibilidades de garantias que são mais leves e até mais líquidas, mas a maioria dos bancões vem na história da garantia real. Sim. Né? Até hoje. Matrícula
da fazenda. E aí a matrícula, você tem um problema fundiário, porque ela é grande, e aí ela vale 50 milhões e tá empenhada para um crédito de 7 milhões, então você tem esse problema todo. Mas isso tem mudado, né? Então a primeira coisa é a falta de especialização no agro que a gente entendeu dos agentes financeiros, ou de grande parte deles. A segunda coisa é a falta de capilaridade, né? Então, tirando de novo os grandes bancos, e nem todos, porque alguns deles estão agora abrindo agências e etc e tal, né? Agências especializadas em agro, mas você tem uma falta de capilaridade porque o produtor ele está na cidade do interior, ele está espalhado pelo Brasil, né? Então, essa falta de capilaridade também faz com que você tenha dificuldade de originação. E aí, quando você é um agente financeiro, um banco médio, você coloca a sua régua aqui um cara que tem faturando 30 milhões, 50 milhões, você coloca ela para cima para você gastar tempo do seu officer para ir atrás desse cara. Sim. Né? E aí você também chega num cara que você precisa ter garantia real, porque você vai ter uma carteira concentrada, porque você vai estar atuando mais no topo da pirâmide. Então isso aí é um círculo vicioso. Claro, e vira algo que na prática não cumpre a função que é de levar o crédito a mais produtores. Exatamente. Porque se eu posso fazer a operação 10 de 5 milhões, não, peraí, vou gastar energia com 1 de 50. Eu vou ter que pegar a garantia desses 10, vou pegar de 1. Exato. E aí a dificuldade do acesso a crédito vai continuar. Exatamente. Você fez essa leitura toda, trabalhando na empresa da família, obviamente com a bagagem toda que você pegou também de São Paulo, mas trabalhando, e a vontade de empreender falou mais alto, falou, cara, eu vou criar essa solução, vou fazer essa ponte. Foi exatamente isso. Então, eu fui estudando esse mercado e conversando, me reconectando, como eu falei no começo. E depois de estudar, e tem uma outra questão que aí eu fui observar mais na prática, né? Quando a gente montou a empresa 1 ano e meio atrás, a gente começou a fazer ali esse tipo de solução, ou seja, levar várias propostas de crédito de vários agentes financeiros diferentes a partir de um cadastro único, né, para o produtor. A gente começou a fazer isso um pouco manual, artesanal, e a gente se deparou com aí o que eu acho que é o maior gargalo de todos para os agentes financeiros, que é a coleta de informações. Certo. De campo? As duas, né? Eu costumo dividir em o produtor, você tem que analisar ele, o silo agronômico de informações, agronômico, ambiental, territorial, né? Que é da onde sai a produção dele e tudo mais, e o silo financeiro de informações. Mas qual que é o grande problema? O problema é o seguinte, o produtor ele tem uma atividade empresarial, ele é um empresário, mas por uma questão tributária, a grande maioria opera na pessoa física. Sim. Então, você tem um quebra-cabeça para ser montado do lado do agente financeiro, que é, para qualquer análise de crédito, normalmente você pede um DRE, um balanço de uma empresa, né? Que é alguém que tem uma atividade empresarial, você pede um DRE, um balanço. O produtor não tem isso, por quê? Porque ele não tem balanço. Por quê? Porque ele opera no CPF. Aí você pega a declaração de imposto de renda. Que vai dar, assim, vai dar sempre prejuízo, né? Por quê? Porque você não pagar imposto. Mas é normal porque é permitido, né? A diferença do DRE é que você tem uma classificação de custos, né? E investimento, quando comprar uma máquina, comprar uma terra, não é despesa. Sim, né? investimento. É um investimento. Mas no imposto de renda isso está tudo junto. Então, para efeito de análise de crédito, só o imposto de renda também não serve. Então, você tem que fazer o quê? Normalmente, o que se faz aí, o agente financeiro, ele tem uma planilha, que é o tal do quadro safra, que você tem que ir lá perguntar para o produtor, quanto você planta, quanto que é arrendado, quanto que é isso, quanto não sei o quê, qual foi a produtividade dos últimos 3 anos, qual cultura, beleza. Preencheu a planilha, aí você vai passar para os ativos e passivos. Quanto você tem de máquina, quanto você tem de terra, né, imobilizado, tem terra que você vendeu, tem para receber, como é que estão as suas contas a receber, de curto prazo, longo prazo, vendeu soja, tem estoque, enfim, perguntado. Passivo, tem endividamento no banco, quanto que vence, o que você tem de passivo não financeiro, né, que são lá normalmente as CPRs, né, o pacote que ele faz de barter na revenda, na trade. E também pergunta-se tudo isso, né, preenche-se tudo isso, e depois vem lá um monte de documento para tentar comprovar. Então, assim, você percebe que são um monte de bases diferentes, um monte de tipos de informação diferente, que aí o analista de crédito e o comercial do banco, do fundo, tem que ficar fazendo um quebra-cabeça, um jogo de puxa e empurra para preencher. E até o seguinte, o cara falou que planta 5 mil hectares. Tá bom, manda as matrículas da área produtiva. Pô, aqui soma 4. Pega, tem 20 matrículas lá. Aí o cara vai, lê matrícula por matrícula, soma 4. Ih, caramba, cadê os outros 1.000 hectares, não sei o quê. Então, assim, esse processo é o maior gargalo, eu poderia dizer que é um dos maiores gargalos para uma análise de crédito bem feita. Essa coleta de informações. E aí o que a gente começou a fazer agora do ponto de vista de tecnologia é,
a partir, sim, do imposto de renda, que lá eu tenho todas as áreas que ele explora, tem um monte de informação, mas cruzar um monte de bases de dados públicas e privadas com parceiros que aí fornecem inteligência da análise de imagem de satélite para ver a área que foi plantada, produtividade média, quer dizer... Mas aí são parcerias com outras empresas, startups e tal, que vão te fornecer isso. Exato. A gente tem uma tecnologia própria de buscar e crawlear várias bases de dados pública e privada. A gente se comunica através de API, que basicamente é como se você plugasse uma tomada em outros parceiros que fornecem algumas bases, algumas informações específicas, por exemplo, essas de satélite, e a gente traz em alguns minutos, né, todo esse silo agronômico e financeiro de informações. Agronômico muito focado no territorial, pensar esse quadro safra, e o financeiro é o que a gente está trazendo hoje mesmo, agora antes de vir para cá, a gente fez a nossa entrega do nosso protótipo no LIFT, que é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central. Legal. E a gente está explorando toda essa vertente do Open Banking para o agro. Porque... O Open Banking é massa, né? E assim, a gente pensar só o Open Banking, que basicamente é você poder compartilhar suas informações financeiras que você tem dentro de um banco ou de vários bancos para outras instituições, no caso de crédito para o produtor rural, só isso não resolve. Porque você não tem de onde o cara produz, qual que é territorialmente. Claro. Não, mas isso só é mais uma informação que vem para somar tudo isso aí. Exato. Aí nossa camada é mais uma camada de informação e a gente agrega isso. Então, hoje em dia, a gente tem aqui um pouco a ideia de ser o Facebook, no sentido de você faz um cadastro aqui único e consegue logar em vários outros agentes financeiros. Tá, então, só para eu entender, de um lado estão as instituições financeiras. Vou falar assim porque tem banco, tem fundo, tem tudo, querendo dar o crédito pro cara. Do outro lado tem o produtor. A Acreditares, ela faz uma ponte para facilitar isso. Porque não é simplesmente fazer a ponte como um agente financeiro faz também. Aqui, toma aqui esse papel e eu levo lá no banco. Não. O cara faz um cadastro único, dispara isso para as instituições e aí é feito tipo um leilão ou não? Alguém que fizer a melhor proposta ou que tiver a melhor taxa? Como que é feito esse match? Perfeito. A gente, primeiramente, com essa plataforma, né, com as API que a gente está disponibilizando para os agentes financeiros, a ideia principal é reduzir o tempo, né, para chegar a informações fidedignas para fazer uma análise de crédito. Tá. Reduzindo o tempo, eu tenho simultaneidade de propostas para levar ao produtor. Porque como você fez tudo de uma maneira homogênea, não está chegando, um exige 3 documentos, outro exige 5, outro exige 1. Então você consegue comparar laranja com laranja. Exato. E além de tudo... Não laranja com banana. E além de tudo é o seguinte, as informações para os agentes financeiros normalmente são as mesmas, mas não tem um padrão de onboarding de informações. E é o que a gente está fazendo agora. Legal. Então o banco utiliza isso na esteira dele, né? Consegue ter rapidez e a gente consegue levar mais rapidamente as propostas para o produtor rural ter mais opções. E aí o produtor rural, no final das contas, vai decidir por taxa mesmo. A briga é por taxa? Hoje eu digo que a briga é por rapidez. Velocidade na aprovação. Porque hoje em dia o cara demora 60, 90 dias para um banco dar uma proposta para o cara. Nossa. Se você demora uma semana, você pode botar até um pouco mais de taxa do que até mesmo porque a taxa, eles estão brigando, tá tendo uma competição, né? Tá tendo uma competição, a Selic, lógico que preocupa um pouco esse cenário todo, mas o produtor, né, aí, agora falando de Mato Grosso, o produtor de Cerrado, assim, vamos dizer, o médio do Mato Grosso de 1.000 a 10.000 hectares, esse cara precisa de fontes diferentes de funding. Ele não consegue resolver tudo no recurso oficial, não consegue resolver tudo na revenda, fazendo barter, então ele precisa ter opções, ele precisa ter rapidez. Então a gente entendeu que esse é o nome do jogo, é trazer rapidez e esse onboarding mais rápido e trazer as propostas mais, levar mais e melhor acesso ao crédito para o produtor. Massa. Vamos fazer mais um intervalo? Com certeza. E a gente volta para falar mais da Acreditares aqui no Papo à Vista. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com o Papo à Vista, não esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like, aquela coisa que para você não custa nada e para o programa ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais empreendedores e motivar, transformar a vida daquele amigo seu empreendedor. Conteúdo de graça, de qualidade para você. No YouTube, no Spotify, no Apple Music, na sua plataforma de podcast favorita. Beleza? Você tem rede social também? Já vou deixar aqui. Tenho. Bom, a da empresa é @Creditares. Certo. Facebook também. O site é creditares.com.br. E a minha particular é @JV de vaca Corral. Então... JV de vaca. O cara é pecuarista, né? Aí o sobrenome é Corral, que lembra curral. E a V o V é de vaca.
Massa demais. Ô, José Otávio, eu tive na Califórnia, visitando lá o Vale do Silício, inclusive com a galera da Startse, e fiz uma missão só de fintechs e tal. E depois fiz uma outra missão pro Vale do Silício de novo, focada em agro. E uma das coisas que me chamou a atenção é que muitas startups focando assim, na produção. Então é um negócio que otimiza, aplicar lá o defensivo, né? E satélite para você plantar com a linha melhor, sabe a RTK da máquina, esses detalhes. E aí depois quando eu fiz a da fintech, ou melhor, eu fiz a fintech antes, eu liguei os pontos. Falei, caramba, o pessoal tá focando no agro, startup do agro, é o quê? É ver o verde da planta? É o NDVI? É profundidade de solo, análise de solo? Tá, mas os caras não fazem nada disso sem dinheiro. Então, eu observei isso, e acho que foi a mesma leitura que você fez, né? Assim, no agro, na produção, a gente tá em 2030, foi isso que você falou. Exato. Mas e nessa conexão com o banco? A gente tá trocando papel, a gente tá carimbo, reconhecimento de firma. Nossa senhora. Hoje tem assinatura digital, validade jurídica e tudo. Sim. Hoje a era do WhatsApp, Wi-Fi nas fazendas, né? Geral. E eu tô admirado porque a Acreditares fez justamente essa leitura, né? Vamos unir esses dois mundos. Os desafios já falou. E as oportunidades? Onde está dando certo? Sim. O que você tem a dizer? Olha, eu acho que é bem pertinente isso. Na verdade, o mundo de startups de agro, né? Ele, não sei precisar a data, mas a gente fala 2013, era muito isso, da produção, do campo, era da porteira para dentro. Né? Da porteira para fora, tinha pouca coisa. Né? Hoje, a gente teve ali, desde em 2013 também, pensando em fintech, só fintech, de crédito pessoal, crédito disso, crédito daquilo. Também começou em 2013, hoje já está bem mais maduro esse mercado. E, na minha visão, é o que está acontecendo agora com a Ag Fintech, né? Que é a empresa que é uma fintech especializada em agro, que é o nosso caso. Massa. E isso aí tem aí empresas que começaram em 2017, 18, 19, 20, agora esse mercado está amadurecendo. A gente vê bastante oportunidade, eu acho que também tem bastante nichos para você endereçar, seja de cultura, seja de região. Algumas querem fazer o funding próprio, emprestar lá o dinheiro para o produtor através de uma captação própria. O nosso modelo, ele já é, até como o próprio nome diz, essa plataforma nossa vai chamar Agro Open Bank. Então, o próprio nome diz é o seguinte: a nossa plataforma é para integrar essas conexões, essas informações, fluxo de informação entre agente financeiro e produtor rural. É um intermediário que visa facilitar. Diminuir o atrito. Na figura do Open Banking do Reino Unido, que foi de onde a gente também se inspirou bastante, né? O Brasil se inspirou bastante, você tem a figura do AISP, que é o Account Information Service Provider. É o cara que liga todas as informações e conecta isso para as pontas. Então, basicamente, é por aí que a gente está se posicionando. Não necessariamente como intermediário, né? A gente tem tecnologia para ser disponibilizada para os agentes financeiros, para que a gente consiga conectar esses dados e construir uma ponte aí entre produtor e agente financeiro. E a monetização? A monetização, aí a gente tem alguns modelos, né, seja um SaaS ou por bipagem, né, que o banco vai consumindo ali esses dados e a gente vai fazendo um tipo de cobrança em cima disso. Mas uma outra coisa que a gente sempre percebeu, e que aí eu acho que não são muitos que estão querendo se embrenhar nesse mato, é a questão da capilaridade. Né? Então, de estar perto e de fazer o last mile com o produtor. Sim, o last mile, para quem não sabe, é a última milha, é o 1,6 km aí, que é um número mágico, digamos assim, porque o cara tá na Faria Lima. Sim. O cara tá na Faria Lima. Ele, eu quero acessar o agro, tudo bem, mas ele não tá aqui. Ele não tá lá em Tangará, ele não tá aqui em Campo Verde. E aí, o grande diferencial é você tá lá, na ponta, pegando na mão do produtor. Isso, e assim, com um modelo que é do modelo... Porque também a gente é do tamanho dos nossos braços, né? Então não íamos conseguir chegar em muito e talvez ter uma escala até nacional. Mas a gente está expandindo agora esse modelo de rede de afiliados, que aí é justamente para resolver aquele problema dos 3 que eu disse de capilaridade. Que massa! Então vamos dizer, até inspirado aí por uma grande corretora que recentemente se tornou banco, que fez isso com aquela figura dos agentes autônomos de investimento. A gente está trazendo isso para o agronegócio, mas focando em produtos e serviços financeiros que o produtor precisa. Né? Não vender produto para serviço financeiro que o produtor não precisa. Claro. Então essa rede de afiliados opera
nas cidades. Hoje a gente está inicialmente expandindo essa capilaridade no Mato Grosso, que é também onde a gente tem mais relacionamento. Começar em casa. Começar em casa. E esse afiliado ele vai poder acessar a nossa plataforma, acessar todos os agentes financeiros que a gente tem dentro dessa esteira, que cada um vai ter seu produto e serviço que ele quer colocar. Alguns têm crédito, outros têm seguro. Outros querem fazer hedge, câmbio, etc. E aí ter lá como se fosse uma loja de produtos e serviços financeiros para o produtor rural. E além disso, né, então aí são os 3 pilares da ponte que a gente está construindo. O relacionamento local, a tecnologia e capacitação. A gente está levando educação, né, e capacitação para esse agente, né, afiliado que quer fazer esse trabalho. Muito importante que ele já tenha ali uma carteira, conheça também os produtores, né, para estar se afiliando. Mas a gente capacita ele para ele falar o quê? De gestão financeira com o produtor, de mitigação de risco, e tudo que é solução financeira fora da porteira. Porque ele já tem o consultor agronômico dele. Sim. Ele já tem outras... A própria revenda já manda também técnicos agrícolas lá para ajudar. Exato. Mas o cara já está ajudando, pensando em tirar pedido. Exato, né? Exato. E aí ele seria como se fosse o cara para ele se abrir, falar e pedir ajuda na questão financeira. Discutir na questão financeira, justamente, porque a gente, né, nesse estudo, com a bota aí na terra mesmo que a gente fez aí ao longo de uns 2 anos, a gente percebeu que o produtor ele não tem muito essa gestão financeira, né? E ele também não tem para quem recorrer, ele não sabe, vou falar com quem? Meu contador? Não, e se ele for no gerente do banco, ele vai lá para pedir um conselho, ele vai sair comprado título de capitalização, 2 raspadinhas, um consórcio, não é isso? Exatamente. Me ajuda que eu te ajudo, me ajuda a bater meta. E como a gente é uma plataforma multifunding, ou seja, a gente opera com vários agentes financeiros, o nosso interesse é levar as melhores propostas para o produtor rural. Então, esse tripé que a gente acha que é, de fato, o nosso diferencial, né? Ter o relacionamento local, ter a tecnologia para encurtar os processos aí, nos agentes financeiros e ter essa capacitação contínua para que a gente consiga, né, vamos dizer, o nosso objetivo final é conseguir subir a régua de todo mundo, o produtor rural, sobre gestão financeira, sobre comercialização, sobre hedge, sobre mitigação de risco, né? E aí, de fato, tá um lugar onde a gente acha que o produtor consegue capturar um valor interessante, que hoje talvez, ou ele pode estar pagando uns juros mais alto por estar fazendo muito barter, mais do que ele precisava, né? Ou às vezes ele não está, sei lá, às vezes está muito endividado de curto prazo, ele precisa alongar uma dívida, mas ele não consegue enxergar isso porque os números dele não estão bem detalhados. Então, assim, toda isso aí que a gente está construindo é para também ele levar um pouco ali a noção de gestão financeira do produtor. Sabe o que é mais louco? Eu sempre falo aqui no programa. A gente vai fazendo coisas e isso vai somando. A gente é um ser vivo, orgânico. E aí o nosso conhecimento ele vai somando. E hoje é legal que você está falando tudo isso, eu estou olhando a sua formação. Porque eu falo assim, poxa, organizar tudo analiticamente, os números e tal, é o lado engenheiro do José Otávio, né? Aí, ir na ponta, comunicar, falar, ouvir o produtor, a questão da comunicação, né? A parte comercial que você... Não sei, cara, sabe? É um mix de tudo que você já vivenciou. E hoje você está conseguindo envelopar isso em forma de uma solução única para o cara, né? Bom, você falou dos desafios que tem sido, né? Falou também das oportunidades que estão envolvidas com esse projeto da Acreditares. E futuro? Você já deu um spoiler aí dessa questão do agente autônomo. Já é uma questão até de estratégia de expansão. O que mais? Vem captação de recursos, por exemplo, para dar uma alavancada? Veio o quê? A gente acabou de fechar uma rodada de captação. Né? Sério o quê? Não, ainda investimento anjo. Anjo, seed, ali comecinho. Exatamente. Então a gente fechou agora, a gente está focando os esforços agora no desenvolvimento do produto, ou seja, colocar ali primeiras versões dessa plataforma no ar, já validada com alguns bancos, fazer a prova de conceito, etc. E disponibilizar para os agentes. Para o futuro, a gente entende que entrar um pouco mais nessa cadeia, no financiamento dessa cadeia de suprimentos, pode ser um próximo passo. A gente ainda está numa fase exploratória. Até um dos investidores, uma empresa de Santa Catarina que investiu na gente, ele tem soluções desse tipo para financiar a cadeia de suprimentos. Então a gente está entendendo como é que a gente consegue colocar isso para o agro, né, vamos dizer. E cara, futuro é um negócio que ninguém sabe. Futuro e tecnologia é amanhã, né? A gente, assim, falando na empresa, a gente está captando
funding para os nossos clientes. Então não é funding para a empresa, não é em troca de participação na empresa, mas são fundos ou outros interessados que têm interesse em financiar o agro, financiar o produtor. Ah, entendi. Essa turma a gente está de fato em captação, estamos em conversa com alguns fundos, inclusive agora, para desenhar um modelo e trazer também, originar crédito para essa turma. Agora falando até um pouco de vida, cara, 3 anos atrás eu não imaginava que eu ia estar mexendo aqui com agro e fintech, etc e tal. Então eu costumo dizer, cara, a gente tem que olhar um ano para trás e um ano para frente e ver mais ou menos onde é que a gente pode parar. Teve até algumas coisas interessantes, por exemplo. Antes da pandemia, eu morava em São Paulo. Fazia 10 anos que eu morava em São Paulo. Apesar de estar aqui nos últimos 2, 3, eu ficava intermitente, ficava aqui, ficava lá, porque as coisas também acontecem nos dois lados. E antes da pandemia, enfim, estava tudo lá, né? Ia morar em São Paulo pro resto da vida, aparentemente, ou ter lá a base lá. No meio da pandemia, em algum momento eu falei, cara, né? Aquela lockdown, aquelas coisas todas. Passava a semana inteira, de segunda a sexta, lá trabalhando de casa, do apartamento. Chegava no final de semana com meus amigos para um bar, alguma coisa do tipo. Falei, eu quero mais da vida do que isso aqui. Resolvi planejar, né? Então fiz um test drive de agosto a dezembro. Então, em vez de ficar São Paulo, Mato Grosso, comecei a ficar Santa Catarina, Mato Grosso. E decidi por mudar para Florianópolis. Que tem tudo a ver. A empresa nossa começou faz 1 ano. E ela tem, de fato, uma vertente aqui comercial, de capilaridade, afiliados, etc. Mas ela tem uma vertente tecnológica. Sim. E Florianópolis é um baita polo de tecnologia, empreendedorismo, inovação. Então, hoje eu fico lá. Muito incentivo, né? Para startups nascerem ali. Muito incentivo. O meu sócio fica aqui no Mato Grosso e a gente coordena a empresa ali de 2 lugares hoje. Então, particularmente, eu estou feliz da vida com a decisão. Né? Bom, moro em Florianópolis, que gostoso. Pô, é uma delícia mesmo. Sim, de fato, tem uma qualidade de vida, né? Mas a gente toca as coisas hoje. Acho que o mundo também permitiu isso, né? A própria pandemia permitiu que as pessoas conseguissem se conectar mais remotamente. A gente está, de fato, nascemos na pandemia e estamos aí já trabalhando num modelo híbrido de trabalho hoje. E falando da questão pessoal mesmo, né? Como que você faz para performar desse jeito? Tem rotina, religião, sei lá, dieta, exercício? Porque a gente vê exemplos de empresários que para conseguir o sucesso sacrificaram muito, né, da vida pessoal. E você já deu aqui uma dica de, olha, eu quero qualidade de vida, eu quero algo melhor para mim, né? Como você busca esse equilíbrio? Eu acho uma ótima pergunta. Na verdade, assim, pandemia, a gente já tinha parado um pouco de fazer exercício, aí veio a pandemia, aquela coisa toda e tal, acabei pegando Covid em outubro e tal, enfim. Final do ano, cara, na virada do ano, em janeiro eu tava com 89 quilos, eu tenho 1,75 m. Então, assim, eu tava bem roliço mesmo. Cara, e aí nessa virada do ano eu falei, vamos mudar um monte de coisa. E comecei a fazer dieta e exercício, etc. Perdi 20 quilos. Uau! De janeiro a junho, assim, mais ou menos. Então, hoje eu tenho uma rotina onde eu acordo, vou para academia, faço exercício, sigo uma alimentação mais regrada. E, na verdade, no começo do ano, eu pensei assim, cara, a palavra é disciplina, né? Você tem algumas frases meio assim, disciplina é liberdade. De fato, que quando você tem disciplina, você consegue ter liberdade para ter outras coisas. Verdade. Então, eu comecei a ter isso, comecei a ter essa rotina, apesar de trabalhar remoto, etc e tal. Você coloca ali alguns horários, algumas coisas. Eu não funciono tão bem assim com horários super definidos, mas tem aquelas coisas que você tem que realizar ao longo do dia, todos os dias. Sim. Então, isso eu tenho muito hoje. E aí, hoje eu estou com uma qualidade de vida e eu acredito que consigo produzir mais no trabalho, pessoalmente, em todas as searas, né? Que massa. Vai ter reflexo, não tem jeito, né? O cara que é indisciplinado, desorganizado, vai sofrer, nem que seja na saúde. E nos negócios, né? Exatamente. E sucesso? Qual que é a sua definição de sucesso? Cara, uma vez eu li numa revista um negócio que eu já achava que era sucesso, mas para mim sucesso é o seguinte, é você ter tempo para fazer as coisas que você gosta na vida. Então, não é você ter $1 bilhão, não é você também não fazer nada. É uma mistura de se sentir útil com ter tempo para as coisas que você gosta de fazer na vida. E isso está relacionado ao trabalho, com a vida pessoal. Você se sente útil fazendo algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade que vai te remunerar, que vai te trazer dividendos. Mas se você tiver só isso, não tiver ter tempo para aproveitar as coisas que você gosta de fazer na vida,
também de nada vale. Eu gosto de arte, eu toco música, eu tenho o meu lado engenheiro, eu tenho o meu lado artístico. Do lado direito e esquerdo do Eles cérebro. estão sempre conflitando, mas também traz um equilíbrio também. Minha definição de sucesso acabou de ser atualizada, então. Porque eu gosto muito de fazer o Papo à Vista e sou um privilegiado por ter essa oportunidade, esse tempo de dedicar, conhecer a história de sucesso, entrevistar e compartilhar com você. Se você gostou também desse Papo à Vista, compartilha com aquele amigo seu que com certeza também vai gostar de ouvir sua história. Joia. Cara, obrigado demais pela entrevista. A gente tem muita coisa em comum, né? Demais. Agronegócio, empresa financeira, fintech. Então, a gente vai desligar a câmera aqui, acabou o episódio, mas com certeza nós vamos ficar mais uma hora aqui, vamos almoçar. Deixa eu só te entregar uma caneca que é marca registrada do nosso programa, pintada por um artista. Você se disse aí um artista, então você deve conhecer o Rafael Jonier, um baita artista daqui. Então, essa caneca aí é pra gente simbolizar a sua passagem aqui e que ela também signifique muito para Acreditares. Linda, muito obrigado. Acho que dá até para brindar, né? Aí, ó. Saúde. Até terça-feira que vem com mais um episódio do Papo à Vista.